Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuação à nossa análise da Epístola do Apóstolo Pedro. Eu me chamo Samuel Moreira e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Estudo Bíblico. Hoje vamos continuar o nosso assunto. Estamos no subtópico, ou melhor dizendo, estamos no tópico Responsabilidades do Povo de Deus, no subtópico B, Respeito nos Relacionamentos, na parte 4, que é o respeito por todos, o respeito mútuo na sociedade. Nosso texto base para hoje vai ser os versículos 8 até o versículo 12 do capítulo 3. E vamos dar sequência aqui então ao assunto. Se você não é inscrito, se inscreva para continuar recebendo nossos conteúdos. Não esquece de dar o seu like para avaliar a nossa aula. E se você quiser também, comente aí para nós sabermos se essa aula está te ajudando ou não está te ajudando. Bom, vamos então à aula em si. Versículo 8, leio para vocês. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Iniciando aqui nesse versículo 8, pela palavrinha finalmente aqui ele está praticamente trazendo um resumo agora de tudo que ele já tem falado. Lembrando que nós abordamos sobre respeito de súditos para com o governo, respeito de empregados para com o patrão, respeito de mulher para com o marido e respeito de marido para com a mulher. E agora ele diz finalmente, ou seja, resumidamente ele vai falar agora com todos. Por que estou dizendo isso? Essa palavrinha aqui não contém no manuscrito antigo da carta do Epístola do Apóstolo Pedro. Então, quando chega aqui nesse versículo 8, você pode ler diretamente assim, finalmente todos. Todos quem? Todos a quem ele já se referiu nos versos anteriores. Súdito para com o governo, empregado para com o patrão, mulher para com o marido, marido para com mulher. Então ele está dizendo, finalmente, todos, de igual ânimo. Essa palavrinha igual ânimo, ela pode ser traduzida também igualmente. E igualmente aqui, ele se refere à própria mente. O que ele está querendo dizer com igual ânimo? Ele quer que todos pensem da mesma maneira, ele quer que todos tenham compadecimento pelo outro. O que é compadecer? A pessoa que se compadece é a pessoa que sente a dor do próximo. E outra coisa que ele diz, ele pede para que todos também sejam fraternalmente amigos, ou seja, ele pede para que todos sejam como irmãos um para o outro. E depois ele pede para que as pessoas também sejam misericordiosas. Ele pede para que todos sejam misericordiosos. E a pessoa que usa de misericórdia, ela usa de misericórdia tanto para aquele que lhe faz bem, quanto para aquele que lhe faz mal. Independente da situação, ele usa de misericórdia para com a pessoa. E o humilde é a pessoa que não é orgulhosa. Então ele pede para que todos pensem de igual forma, da mesma maneira, para que todos sintam a dor um do outro, para que todos sejam irmãos um do outro, para que usem de misericórdia, independente da ação da pessoa para com ela, e para que todos sejam humildes. E ele diz aqui no versículo 9 que leio, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Bom, esse versículo não é complicado, por quê? Quando ele diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, você deve lembrar das aulas anteriores que a igreja estava sendo espoliada, perseguida e injustiçada. Então Pedro diz para que eles não respondam à mesma altura. Por quê? Porque quando você é injustiçado ou afrontado e você responde à mesma altura, você mostra que você é igual à pessoa. Mas quando você age de forma contrária, aplicando o bem sobre o mal, você mostra que é uma pessoa diferente e que é uma pessoa que tem um Deus na vida, um Deus verdadeiro. Então, Pedro dá esse conselho para que eles não ajam da mesma forma, mesmo que as pessoas o estejam afrontando. E ele diz que, ao invés de agir com a maldade, pelo contrário, os crentes deveriam bendizer. E a palavra bendizer é abençoar. Então, Pedro diz, não paguem mal com mal, mas abençoe aquele que te faz mal. Essa é a ideia até aqui do versículo. Depois ele continua, pois para isto mesmo fostes chamados. Chamado para quê? O cristão é chamado para enfrentar a perseguição, a adversidade e a luta de cabeça erguida,
Quando nós temos consciência do Deus a quem nós servimos, nós vamos aprender que nós somos vitoriosos se passarmos pelo momento difícil com o nosso Deus. E como já disse em aulas anteriores, tribulação não mata crente, provação não mata crente. Ela tem o trabalho de edificar e provar a sua fé como o fogo que purifica o ouro. Bom, dando sequência, Pedro diz que devemos bendizer e devemos enfrentar as perseguições de cabeça erguida, confiando em Deus, e que nós também vamos receber a nossa bênção por herança. Que bênção é essa? Aqui ele está se referindo à salvação. Aquele que não paga o mal com o mal, mas abençoa aquele que lhe faz a maldade, e também que enfrenta as adversidades confiando em Cristo Jesus, recebe a salvação por herança. Vamos então agora para o versículo 10. No versículo 10 e 11, quero ler eles de forma conjunta, Pedro traz alguns conselhos para a pessoa que quer ter uma vida feliz. Ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 11. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Primeiramente, para você ser feliz, você deve refrear a sua língua do mal, evitar que os seus lábios falem dolosamente. O que é falar dolosamente? É a pessoa que é hipócrita nas palavras. Ela finge ser nas palavras uma pessoa amiga, uma pessoa compreensiva, uma pessoa de afeto, mas quando na realidade são apenas palavras vazias. Pedro diz para que nós não sejamos hipócritas nas nossas palavras para com o nosso próximo. E ele pede também para que refreamos a nossa língua do mal. E aí podemos incluir várias coisas, né? Inclusive a própria fofoca. Devemos refrear a nossa boca de falar o mal contra o nosso próximo. E depois ele fala no versículo 11: aparta-se do mal, porque é impossível você buscar a felicidade unido ao mal. Quem busca o mal não tem felicidade. Então, para que você encontre a felicidade, primeira coisa, deve se afastar do mal. E também deve praticar o que é bom. E se você quiser saber o que é bom para você praticar, a própria palavra de Deus irá lhe ensinar todas as coisas boas concernentes a ela. E depois ele fala: busque a paz. O que é isso, buscar a paz? É procurar no máximo possível ter paz para com todas as pessoas à sua volta. E ele diz que deve se empenhar por alcançar a paz, porque ter paz para com o próximo é uma coisa que exige esforço e trabalho, pois as pessoas à sua volta podem pensar de forma diferente de você ou até mesmo agirem de forma diferente, e você tem que ter a cabeça no lugar para saber diferenciar as coisas e também ter paz com essa pessoa. Claro que buscar a paz aqui não envolve encobrir pecado. Estou falando de buscar a paz no relacionamento e não de você cobrir os pecados dos outros para ter paz. Isso não é conveniente com as Sagradas Escrituras. Versículo 12, ele continua agora, e aqui o versículo 12 nós vamos encerrar o nosso assunto. Ele diz, explicando, lembrando aqui que primeiramente ele dá os seus conselhos, depois ele explica o porquê. Por que ele está dizendo todas essas coisas de forma resumida para todas as classes de pessoas para quem ele já se dirigiu? Porque os olhos do Senhor, ele repousa sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então observe aqui, quem é justo? Justo é aquele que pratica a justiça. Pedro diz que os olhos e ouvidos do Senhor estão atentos a essa pessoa que pratica a justiça, que pratica o que é bom. Porém, o rosto do Senhor, ou podemos entender aqui no versículo 12, os olhos e ouvidos do Senhor está contra aqueles que praticam maldade. Então, os olhos de Deus estão sobre os que fazem o bem e os que fazem o mal. Só que sobre os que fazem o bem, ele vai mandar bênção. Sobre aqueles que praticam o mal, ele vai mandar a sua punição. Então Pedro diz: quer ter dias felizes? Ele lança o conselho: refreie a língua, não fale dolosamente e não pague mal por mal, e vai lhe ensinando ali diversas coisas. E depois ele aplica o finalzinho explicando: porque os olhos do Senhor estão sobre aquele que faz o bem, e para aquele que pratica o mal, o Senhor está contra ele.
Então estes são os conselhos de Pedro. E aqui hoje nós encerramos o subtópico B. Aula que vem iniciaremos o subtópico C, ok? Gente, espero que essa aula tenha ajudado você. E eu deixo aqui um grande abraço do irmão Samuel Moreira para você e toda a sua família. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o seu like. Se quiser comentar, eu vou estar respondendo o seu comentário aí. E que o Senhor Jesus te abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.